Olá, eu sou a Aline Sagrilo e em parceria com a Artemol eu vou estar ensinando hoje para vocês o passo a passo desse modelinho de olhinhos que eu usei em todas essas peças, né? Ele é muito versátil por causa disso, que a gente pode usar para menininhas, menininhos e mesmo animaizinhos, como no caso ali o lobo mau que eu fiz. A variação que ele tem é como? Tipo, o olhinho, a íris mais centralizado, nesse caso, virado para um lado, ou virado para lá, ou mesmo olhando para baixo. Como esses modelinhos que eu desenhei aqui, como eles também foram pintados assim. Aí no caso, claro, como meninos, né? No caso ali o lenhador ou o lobo mau, não tem cílio, né? Porque o cílio torna o olhinho mais feminino, né? Então, agora nós vamos fazer, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como se faz. O passo a passo que eu vou demonstrar, né? Primeiro pintamos toda, né, o desenho do molde de branco 2 vezes, para o branco ficar bem, para realçar bem a cor. Depois nós vamos pintar a íris, né, que vai ser na cor que vocês precisarem. Depois essa parte preta, né, a pupila, e em seguida a gente finaliza, desse jeitinho aqui. Então vamos começar. Eu modelei aqui uma cabecinha com esse EVA pele mais rosado, né, da Artemol, porque eu pensei logo numa branca de neve com ele também, porque ela tem a pele bem pálida, né, não é esse tom meio amarelado do pele normal. Então vamos começar. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a tinta branca, né? Eu vou abaixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem. Nós vamos usar a tinta branca. Vou tirar o excesso. Aliás, primeira coisa, né? Eu já fiz o risco aqui, não sei se dá para vocês verem, de um olhinho, nariz e boca. Então o nariz sempre muito centralizado, tanto assim quanto assim no rostinho. Depois nós vamos pegar o molde, que eu vou colocar lá para vocês também, e vamos colocar na mesma altura e mesma distância do nariz que o outro. Não dá para ficar um olhinho mais próximo do nariz e o outro mais separado. Então, aqui tá razoavelmente na mesma. Então, nós pegamos com lápis mesmo, não tem problema marcar com lápis aqui, porque nós vamos cobrir com tinta, tá? E marcamos o olhinho. Primeira coisa que a gente faz para começar o rostinho é o nariz, porque ele, como eu disse, demarca o centro da cabeça. Então, a partir do olhinho, nós vamos desenhar os olhos e a partir daí também a boquinha. Então, desenhado, vamos começar a pintar. Então, vamos cobrir com a tinta branca. Não sei se estou olhando ver se dá para ver direitinho. Tinta branca. Nós vamos preencher todo esse desenho aqui do olho que nós fizemos. Bem direitinho. Não deixe o pincel com muita tinta para não ficar riscado. Vou adiantar o processo aqui com o soprador, para não ter que esperar, né, a tinta secar naturalmente. Geralmente quando nós temos uma encomenda, é sempre uma coisa em cima da outra, então a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível. Se você não tiver soprador, você pode usar o secador de cabelo mesmo, que também ajuda. Secamos. Segunda demão de tinta. Vamos secar novamente para podermos desenhar a íris, né? A parte colorida do olhinho da boneca ou do boneco. Esse olhinho não tem aquele monte de coisa, não tem aquela definição muito perfeita de olho, como o pessoal geralmente faz, com aqueles risquinhos que tem na própria íris. Mas ele é muito fácil de fazer, muito prático
tá? Mesmo quem não leva muito jeito com o pincel, consegue fazer. Vamos tirar aqui a tinta branca do pincel. Seca. Agora nós vamos fazer o desenho da íris. Essa bonequinha, deixa eu pegar meu lápis de novo. Nós vamos fazê-la com o olhinho, igual tá ali da Chapeuzinho Vermelho, que é a íris vai ficar mais centralizada. Então nós vamos fazer esse desenho aqui, centralizadinho aqui no olhinho dela. Ok? Agora, nós vamos vir com a tinta na cor, né, que nós queremos usar. No meu caso aqui, eu vou usar o verde, para pintar o olhinho dela. Tira sempre o excesso. Então, nós vamos... Nessa parte colorida, a gente também, né, nós usamos 2 demãos de tinta, para garantir que vai ficar bem uniforme, né? Assim. Secamos novamente. Você procura secar bem, porque se não tiver bem seca a tinta, quando você passar a próxima demão vai ficar alguns riscos, né? Pode prejudicar o seu trabalho. Então, ó, pintado uma demão, eu vou usar esse pincel aqui agora. Ele é mais macio, para evitar ficar riscos na pintura. Tem que molhar ele primeiro. Hidrata o pincel primeiro, tira o excesso de água numa toalhinha ou um guardanapo. E vamos vir novamente cobrindo essa parte da íris que nós desenhamos. Mais um pouquinho de tinta. Essas bonecas que eu mostrei ali no início do vídeo, elas todas têm 35 centímetros, elas são bem grandinhas. Mas esse tipo de olhinho você pode usar para qualquer tamanho de boneca, só você diminuir o molde. Então, preenchido aqui, fizemos a segunda demão. Próximo passo, pegar um tom mais escuro do que você usou para pintar a íris e, novamente, ó, hidratar o pincel e tirar o excesso, para fazermos o contorno da íris, para dar um destaque maior. Então, nós vamos virar aqui de cabeça para baixo, vamos ir com o pincel liner, bem fininho, esse daqui é o Condor 4220, e nós vamos fazer o contorno do olhinho. Com cuidado para ficar... Quando você for continuar o risco, você vem um pouquinho antes de onde você terminou para continuar. Para destacar, tá vendo? Feito isso, nós vamos para pintar a parte da pupila, né? Aquela parte pretinha do olho da boneca. A parte preta, nós vamos usar o pinta-bolinhas, esse aqui que tem as pontas maiores, né? Mais grossas. As pontas dele são 5, 6, 7 e 8. Eu vou usar a 7. Vou molhar aqui na tinta. Tira um pouquinho do excesso aqui. E nós vamos fazer no mesmo formato da íris, nós vamos fazer a pupila do olhinho. Eu prefiro usar o pinta-bolinhas do que pincel nessa parte aqui. Porque ele, como ele tem essa ponta arredondada, facilita muito. Então, ó, tô virada aqui, vou mostrar pra vocês direito. Viramos pra cá.
desse jeitinho aqui, tá bom? Aí nós só vamos acertar pra ficar bem arredondadinho, sem pontas. Assim, ok? Então, continuando, já fizemos, né? Já pintamos toda a área de branco. Fizemos a íris verde, logo depois o contorno, né? Num tom mais escuro para destacar a cor do olho. Se você for usar o marrom ou azul, sempre procure usar no contorno um tom, né, a mais, um tom mais escuro. Opa, tá vindo. E aqui é claro que aí a pupila é sempre preta, né? Então o que tá faltando agora? Vamos molhar aqui o pincel e fazer o contorno do olho. A gente tem que tirar bem o excesso para que fique bem fino. Então nós vamos contornar. Aqui, vamos dando toda a volta no olho. Só acompanhar, né, o risco do molde que você fez. No caso, ao contrário do branco, o branco a gente preencheu, o preto a gente só vai contornar. Do mesmo jeitinho que nós fizemos com esse verde mais escuro aqui, contornando, né, a íris do olho. Então, desse jeitinho aqui, né? Agora, como ela seria uma menininha, nós vamos fazer os cílios. A gente vai começar daqui mais ou menos da onde tem a pupila, né, essa parte preta. Vamos puxar um fiozinho, outro mais compridinho e assim, ok? Pra finalizar o nosso olhinho, depois eu vou repetir aqui no mesmo, do outro lado, né? Nós vamos usar o pinta-bolinhas. Nós usamos pra fazer a pupila o 5552 com a ponta 7. E nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer esse ponto de luz que tem no olhinho da boneca, que faz toda a diferença, tá? Então nós vamos usar a ponta 4 para ficar como o olho, esse olho aqui ele é grande, senão vai ficar muito pequenininho. Então nós fazemos aqui. Você pode fazer do mesmo lado, porque é suposto que a luz, né, esteja vindo do mesmo lado. Fazemos com o 4 essa gotinha maior e com o 2 um pontinho de luz menor aqui na parte de baixo. Deixa eu molhar mais aqui com a tinta. No encontro aqui do verde com o preto, desse jeitinho aqui, ok? Agora nós vamos fazer, para finalizar, fazer o rostinho completo, né? O narizinho e a boquinha, para vocês verem como fazem, pra vocês verem. Bom, vamos continuar aqui, tá faltando as sobrancelhas. O narizinho, eu já marquei aqui, é só usar uma tinta, um tom mais forte, né? Mais escuro do que a pele da boneca. Nesse caso aqui eu usei um tom de marrom, mais claro. E vamos fazer a boquinha. Geralmente eu uso um tom, é um rosa, tipo um rosa pele, um rosa antigo, que dá uma cor bem parecida com cor de boca, como o da bailarininha aqui, por exemplo. Aí eu misturo um pouquinho de marrom, mas nesse caso aqui, como eu pensei na Branca de Neve, apesar dela ter os olhos verdes, eu vou usar o vermelho e eu misturei um pouquinho de branco para ele ficar um pouco mais claro. Então nós vamos só acompanhar aqui o risquinho que eu já havia feito, né? Ele fica um tom meio de rosa.
por causa da mistura, né, do vermelho com o branco. No finalzinho aqui no cantinho, você faz uma voltinha. E vamos fazer aqui um lábiozinho. Uma boquinha. Lábiozinho com as duas pontinhas pra cima. Um pouquinho arredondadinho, ela não tem que ter os lábios muito grossos, é só pra mudar um pouco, né, daquela boquinha só de risco, que geralmente a gente faz nas fofuchas. Assim. Depois disso, nós vamos pegar o vermelho que nós já usamos ali, só que sem mistura, e vamos fazer um risquinho aqui no centro da boquinha para marcar a separação dos lábios dela. Vou dar uma preenchidinha mais aqui, que o lábio de baixo ficou meio fininho. Desse jeitinho, ok? Agora a sobrancelha, que eu uso a mesma cor que eu usei para contornar o olho e fazer os cílios. Vai ser a cor que eu vou usar para fazer a sobrancelha. Nesse caso aqui o preto, né? Você pode fazer o risco com lápis e depois só passar por cima, né, com a tinta. Ou já fazer direto, como eu tô fazendo aqui. Desse jeitinho. Tá prontinho o nosso rostinho. Faltaria só fazer aquele rosadinho das bochechas, mas resumindo é isso aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E breve nós teremos outros vídeos, outros passo a passo para vocês no site da Artemol. Ok? Beijo e fiquem com Deus.